Toffoli era presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele tinha acabado de fazer um grandíssimo favor pro Bolsonaro de suspender todas as investigações envolvendo compartilhamento Isso é de informações da inacreditável, Flávio, cara. o que atingia Ah. diretamente o Flávio Bolsonaro. E aí o Toffoli estava exigindo contrapartidas ali a esse favor que ele fez pro Bolsonaro. Qual cena que eu imagino, sabendo o quão rocambolesco era a esplanada dos ministérios do governo Bolsonaro? Presidente, o ministro Toffoli pediu pra você vetar um projeto aí. Ele falou, veta. Acho que foi isso. Cheslan, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslan. Sigam o Cheslana que tá no YouTube, tá? As emendas parlamentares foram motivo de embate, embora a determinação seja garantia de rastreabilidade, blá blá blá. Aliás, sobre emendas parlamentares, tá? Eu conversava com um ex-presidente de um grande partido político e ele dizia o seguinte, que ele viveu, foi deputado durante muitos mandatos, e que ele diz que tem uma tendência, né? Que as emendas parlamentares, historicamente, elas sempre vão crescendo, e aí começa a acontecer vários escândalos de corrupção, como assim, na Câmara hoje é comum a expressão rebote. O que é o rebote? É quando o deputado pega uma das suas emendas, né? Emenda parlamentar orçamentária, para quem não sabe, né? É basicamente uma indicação que o deputado faz no orçamento e aquela indicação é executada na sua base eleitoral, né? Ou seja, o deputado quer mandar para um hospital público, para uma escola pública, para um governo estadual, para uma prefeitura, para fazer XYZ, aí ele manda esse recurso. Primeiro, para vocês terem uma noção de como isso se agigantou, só as emendas impositivas individuais, que é aquela que todo deputado é obrigado a receber, mesmo os deputados de oposição que não votam junto com o governo, quando eu entrei no meu primeiro ano de mandato eram 15 milhões de reais. Hoje, eu tenho 40 milhões de reais por ano. Caraca. E isso é um deputado de oposição que não vota com o governo, que é a emenda impositiva. Quase 3 vezes mais, né? E não houve uma inflação que ia justificar um aumento assim, né? Obrigatória. Né? Não, a correção, a inflação parlamentar é maior do que a sim. E aí, isso sem contar as principais emendas. Quais são as emendas? As emendas de quem vota junto com o governo, que é quem se elege só com isso, que é o Centrão, né? Que não tem ideia, não tem projeto, vai na campanha, inaugura a obra, o eleitor não sabe o que faz um deputado, acha que quando ele inaugura uma obra ele está trabalhando, na verdade está vendendo o voto dele pro governo, e aí ele se elege e se reelege eternamente. Muito bem. Cara, isso realmente... Esse sistema é muito louco, né? Pensando assim, você tem uma classe de políticos do centrão e o sistema tem o fim de se perpetuar, né? Você tem sua classe política que entrou lá e que vai se reeleger eternamente através desse sistema. Eles não têm ideologia, eles não têm um projeto, eles simplesmente querem que tudo continue assim. E a política virou uma forma de enriquecimento próprio, de carreira profissional para sempre. E como a gente também viu que tem políticos de outras gerações agora, realmente de família, né? Que realmente virou uma dinastia de política, uma nova aristocracia. Os 40 milhões são as impositivas individuais. Quem vota junto com o governo tem lá os seus 100 milhões, 120 milhões de reais, né, via orçamento secreto, né? Antes do governo Bolsonaro, o orçamento secreto era por emenda de relator. O relator do orçamento recebia as indicações do governo, do presidente da Câmara, dos líderes partidários. Quem votava junto com o governo ganhava mais emenda. Agora mudou a rubrica, mudou formalmente, mas materialmente, de fato, continua a mesma coisa. Que Isso não tem nada a ver com a democracia, né? Compra de voto. é o orçamento secreto via emenda de Nem compra de voto, né? Dos eleitores, nem compra de voto no parlamento. comissão, né? Então as comissões... Então o Brasil tem um duplo problema de compra de voto. Seja compra de voto lá dos eleitores, seja compra voto dos deputados no parlamento. Foda. Votam lá para onde vão as emendas, na prática vai para quem vota junto com a base do governo e manda para sua base eleitoral. Pois bem, o que esse ex-presidente de um grande partido me disse? Que a tendência histórica é que essas emendas vão se agigantando, né? E aí acontece um grande escândalo. Anões do orçamento, sanguessugas, e aí baixa o moral do Congresso, né? As emendas, cai o valor das emendas também. Ele disse que agora a mesma coisa está acontecendo. Com o orçamento secreto criado no governo Bolsonaro, mantido no governo Lula, né? Essas emendas dispararam, então tem deputado, senador mandando 250 milhões de reais por ano pro seu grupo eleitoral, principalmente líderes partidários, né? 250? 250 milhões no ano. Líderes partidários, comandantes de casas e por aí vai. E tem essa expressão que é o rebote, né? O que é o rebote? Rebote é propina, né? Então, tem um rebote de 30%. Então o cara manda R$1 milhão para uma prefeitura, aquela prefeitura contrata uma empresa de um amigo para fazer um serviço porco, presta aquele serviço porco. Superfaturação, né? Caraca. O serviço custa muito menos do que está no papel, o deputado coloca 30% daquele valor no bolso. Então, vamos lá. Ele tem Imagina. lá, manda 10 milhões de emenda para uma prefeitura, já vai lá
receber os... Cara, esse sistema, a classe política virou um parasita, né, no Brasil, aparentemente. Que você tem esse sistema de auto-perpetuação, né, com o fim de se permanecer no poder. Realmente virou uma classe quase parasitária, né? Pensando assim, e também tem isso na teoria libertária, né? Crítica de política de sociedade, né? Eles também falam na luta de classe, né? Só que não é uma luta de classe como no marxismo, né? Uma luta do proletariado contra o burguês, é o cidadão contra a classe política. Foda. seus 3 milhões de reais de volta de rebote. Então, é esse esquema que está acontecendo. E, para além do Supremo, né? Porque qual que seria a medida correta do Supremo Tribunal Federal? O que o Dino, que é o relator da ação, tinha que fazer? Tinha que acabar, tinha que falar, ó, isso é 30%. inconstitucional, derrubo tudo. Mas, em vez de fazer isso, ele chama para uma mesa de negociação, que é uma bizarrice. por quê? O Supremo ficar mediando a negociação. negociando. Fala, ó, isso aqui é inconstitucional, tá? Mas eu vou chamar o Executivo e o Legislativo para negociar, como se constitucionalidade fosse uma coisa negociável, né? Olha, a compatibilidade com a Constituição, um cede aqui, outro cede ali, e aí tá incompatível, mas tá negociado. E ele fez isso. O certo é derrubar tudo, né? Mas isso não tem coragem de fazer. Mas só o fato dele exigir que... Claro que não tem coragem de fazer, porque sem as emendas, o governo Lula e o qualquer governo na atualidade seria capaz de fazer alguma coisa no parlamento, aparentemente, né? se identifique quem é que está recebendo aquele dinheiro, qual é o deputado, qual é o senador que está recebendo e para onde ele está mandando, já gera um incômodo imenso no Congresso. E o outro ponto, o fato de algumas operações policiais já estarem estourando, já estarem pegando parentes, amigos, empresários ligados a políticos, deputados federais e senadores. Isso, né, incomoda o Centrão, né, que se elege com isso, que é o que mais está envolvido nesses esquemas, e faz com que ele queira ter alguma reação ao Supremo. Não se iludam. Não existe republicanismo por parte de uma maioria formada para se aprovar, por exemplo, o fim de decisão monocrática. Óbvio, tem senadores que votaram por convicção, porque isso é o certo a se fazer, mas só houve maioria porque o Supremo incomodou o interesse orçamentário do Centrão. Não porque o Congresso decidiu reagir por republicanismo, né? É uma briga de vilão contra vilão. Esse é um ponto. Então, um incômodo que gerou a reação das decisões monocráticas foi essa questão das emendas. O outro ponto é essa questão do IOF, em que, assim, sinceramente, o Congresso saiu absolutamente desmoralizado e não esboçou nenhuma reação. E daí a minha curiosidade de continuar lendo a matéria do Estadão, se puder colocar aí, Riso, Estadão, para saber qual que é a reação em relação ao IOF que eles estavam esperando. Vamos lá. Tá, emendas, inquéritos, acabei de falar. O que deixou a Câmara insatisfeita é o que o governo vetou integralmente um aumento de número de deputados, a leitura do Supremo que o Congresso pode atacar o tribunal como forma de retaliar o governo. Ressentimento ficou maior com as investigações com o Bolsonaro, o cenário jurídico não mudou, segundo Bolsonaro se reuniu com deputados. No Supremo, a avaliação é que a anistia e o impeachment de Moraes não devem ser aprovados agora, nem agora nem nunca. As metas são aprovar o impeachment de Moraes, anistia por esses... Meu Deus do céu. Mas sabe-se que algum tipo de retaliação virá. Os parlamentares têm algumas cartas na manga. Vamos lá, quais são as cartas na manga? Eu quero saber também. Caralho, Riso. Entre as propostas que compõem o pacote da STF, está a autorização para o Congresso suspender decisões do tribunal diante do voto de 2/3 dos parlamentares, não vai acontecer. Há também um projeto que prevê o impeachment de ministros do Supremo se o Congresso considerar que houve usurpação de competência do Legislativo em uma decisão judicial. Não vai acontecer também porque hoje o Supremo já comete crimes de responsabilidade, né? Sem precisar ter a tipificação disso, que essa tipificação é importante, eu votei a favor na CCJ, mas assim, hoje já há crime de responsabilidade e o Congresso não faz nada. Então assim, o Estadão deu uma bela de uma sensacionalizada ali, né? De o Congresso... Olha aqui o que o Congresso pensa em fazer, mas vai fazer porra nenhuma. Nada. O Congresso vai se cagar inteiro. Porque vários dos senadores, né, bolsonaristas fizeram a arminha com a mão, se fizeram de muito macho na hora da eleição, e na hora do vamos ver, votaram pela indicação do Dino e do Zanin. Então, assim... Pois é, cara. Doutor Kikataguiri, me diz uma coisa. Se aquele projeto lá da decisão monocrática, o Bolsonaro não tivesse vetado, nesse caso do IOF, então não ia poder ter derrubado a decisão do Congresso monocraticamente pelo Alexandre de Moraes, certo? Não, exatamente. Então estaria... Se o Bolsonaro não tivesse vetado o projeto 2121 de 2019... 2121. Cara, o que me surpreendeu nisso daí é que quando foi perguntado pra ele no Vilela, ele
parecia que nem... Ele falou tipo assim, como assim? Se você diz, pode ser, mas não lembro mais. Não foi assim não, né? Uma coisa assim. Não, isso aí foi. Não, pera. Ih, cara... Né? Tipo, não lembro mais, mas você diz. Que chegavam na mesa dele, né? Foda. Em que momento Inacreditável. aconteceu esse veto, né? Já se inscreveu no meu canal? Já tá me seguindo no Instagram? Já entrou no Discord? Não, então, logo. Toffoli era presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele tinha acabado de fazer um grandíssimo favor pro Bolsonaro de suspender todas as investigações envolvendo compartilhamento Isso é inacreditável, de informações do cara. Flávio, o que atingiu diretamente o Flávio Bolsonaro. E aí o Toffoli tava exigindo contrapartidas ali a esse favor que ele fez pro Bolsonaro. Então, qual cena que eu imagino, sabendo o quão rocambolesco e caricato era a esplanada dos ministérios, principalmente o núcleo palaciano ali do governo Bolsonaro. Presidente, o ministro Toffoli pediu pra você vetar um projeto aí. Ele falou, veta. Foi isso. Não foi nem assim, o Bolsonaro sentou, calculou, e falou assim, cara, se o Toffoli tá pedindo, faz, pelo amor de Deus. Não duvido. Isso aí, preparação muito boa. E esse lance aí, taca na tela aí. Governo federal prepara a taxa de 1% sobre as emendas PIX. Oh, meu Deus. Uau, Oh, meu 1% Deus. aí de... Quanto que tem de emenda? 50 bilhões? 50 bilhões. Olha aí, vai dar... Taxação das emendas que o próprio governo A emite. justificativa do governo é que a cobrança vai aprimorar a plataforma de transparência e controle dos repasses federais às claro. estados e municípios. A cobrança de 1% será feita no momento da liberação dos recursos quando parlamentares indicarem verba do orçamento da União diretamente para municípios ou governos estaduais via emenda PIX. Essa retenção, indica o governo, está prevista na LDO, que autoriza desconto opcional de até 4,5% sobre essas emendas. A taxa servirá para cobrir custos operacionais, manutenção e desenvolvimento de infraestrutura tecnológica que sustenta o sistema de transferências federais. Bom, para entender aqui, até a emenda PIX aí tem uma taxação aí extra sobre ela, é tipo isso. Na realidade é o seguinte, né? Por que isso tá acontecendo? A determinação do ministro Flávio Dino é de que... o que é a emenda PIX, né? Em primeiro lugar, a emenda PIX foi uma PEC proposta pela Gleisi Hoffmann e relatada pelo Aécio Neves. O senhor jogou lá na frente, na cara do Joguei na cara do Lindbergh. senhor Lindbergh Farias, né? Em que ele dizia, não... primeiro porque ele fez um tweet, né? A intenção da... comemorando, né? Ele, agora o ministro Flávio Dino deu transparência pras emendas PIX. Eu falo, quem criou? Pô, sua namorada, meu. Ministro da Casa Civil, né? Da Casa Civil, não. Das Relações Governamentais Institucionais. Secretaria de Relações Institucionais. E aí, não, mas as emendas não eram esse monstro todo quando ela criou. Não, já eram sim. E ainda que não fosse, né? O sistema continua o mesmo. O que é a emenda PIX? Você basicamente transferir o recurso da emenda parlamentar diretamente para um governo do estado ou para uma prefeitura, né? Sem precisar especificar o projeto. Você só diz, olha, é para saúde, é para educação, caralho. É para segurança, mas você não especifica o projeto. O ministro Flávio Dino exigiu o projeto e diz que o Poder Executivo Federal, que é quem executa as emendas, libera as emendas, ele tem responsabilidade sobre aquela emenda. E aí, o que o governo federal está fazendo, então? Ele está dizendo o seguinte, bom, se eu posso responder por mutretas feitas nas emendas, pelo projeto ser mal feito, por ter corrupção no projeto, eu vou cobrar 1% das emendas para pagar uma equipe para analisar os projetos e para fiscalizar os projetos, né? Ou ao menos pagar pareceres jurídicos para isentar o executivo de responsabilidade, falar, fiscalizei até aqui, daqui para frente é culpa do deputado que indicou. Então eles estão basicamente fazendo essa taxação por causa da decisão do Dino que fala, se vocês no mínimo não aprovarem um projeto, eu vou responsabilizar vocês, o governo federal. E aí o governo federal falou, beleza, então eu vou pegar um pedacinho das emendas aqui para analisar projeto. Que bagunça, né? Isso é uma bagunça inexplicável. Eu não entendo, né? Porque o sistema funciona assim, que o legislativo encaminha a emenda para o executivo executar obras, por exemplo. Por quê, cara? Por quê? Eu não entendo isso. Por que o dinheiro não vai diretamente para o orçamento da prefeitura ou do estado? Por que não? Porque tem que passar pelo deputado. Isso não faz sentido. E aí agora... Isso não faz sentido nenhum. Os deputados também nos Quanto grupos... mais mãos tem,
entre no fluxo de dinheiro, né, que sai do emitente até o destinatário, né, quanto mais mouse tem lá dentro, especialmente mouse de políticos, quanto mais eles vão roubar. Os aqui estão... Foda. O Tachad taxou até as nossas emendas. Falei, eu acho pouco. Tinha que acabe. Tinha que taxar 100%. Vocês aprenderam a deixar de ser... E olha só, isso é uma coisa interessante. Os deputados do Centrão, que são, assim, eles são a elite do ri-ri levei vantagem, né? Tipo assim, tem o brasileiro médio pilantra, que é o ri-ri levei vantagem nas pequenas coisas. Sim. E tem o brasileiro de elite pilantra, que é o ri-ri levei vantagem no topo da pirâmide. Uma extrapolação. Então eles estão sempre ali, né? Ah, levei uma emenda aqui, né? Ganhei um projeto aqui, coloquei um jabuti nesse projeto, nessa medida provisória, o empresário me bancou pra eu colocar isso, beneficiar ele. Ele tá sempre levando vantagem, né? Uma das vantagens que o Centrão ia levar era o aumento de número de deputados, né? Porque o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão correta e baseada na Constituição, porque a Constituição dá o seguinte comando. Ele fala, Congresso, antes de toda a eleição, veja o censo e recalcule o número de deputados por estado, né? Sem aumentar nem diminuir, mantenha os 513, mas... recalcule as cadeiras de cada estado. Então, o estado que ganhou população ganha deputado federal, o estado que perdeu população perde deputado federal. O único estado, né, em que isso não ocorre, né, pro teto, é o estado de São Paulo, por causa do pacote de abril de Geisel, porque basicamente o estado de São Paulo estava elegendo pouca gente da Arena, muita gente do MDB, fazendo oposição à ditadura. Vem o Geisel e fala o seguinte, beleza, vocês estão elegendo tudo isso, vou colocar teto. Esse teto sobrevive à Constituição de 88, que na realidade era de 60, depois de uma votação numa PEC ampliam o teto para 70. Mas se São Paulo fosse um eleitor, um voto, a gente teria 110 deputados federais. Muito bem. A vantagem do Centrão... Essa desproporcionalidade, né, do poder de voto de cada morador cada habitante do estado também acho muito, muito bizarro, né? Que proporcionalmente um voto dos habitantes dos estados pequenos vale muito mais. Não entendo isso, cara. Isso é desproporcional, isso, na minha visão, vendo de fora. Que também não é assim. Não que tudo daqui seja melhor, né? Muito longe disso. Mas pra mim não faz sentido. Então, né, aí o Supremo diz o seguinte, olha, o estado do Pará, que vai ganhar deputados, se for recalculado, entrou com uma ação de inconstitucionalidade aqui no Supremo, por omissão, e dizendo que o Congresso tem que fazer isso, porque a Constituição manda e o Congresso nunca fez. Faça Congresso, senão o TSE vai fazer por vocês. Muito bem. Qual que foi a genial solução do Congresso? A acomodação de interesses, né? Ninguém vai perder, fica tranquilo, os estados que precisam ganhar, ó, Pará, não se incomoda, Santa Catarina não se incomoda. Vocês ganharam população, eu aumento o número de deputados de vocês. Mas, diz Hugo Mota, minha Paraíba também não vai perder, porque a Paraíba perdia 2. E aí Cara, isso só vai aumentar a desproporcionalidade cada vez mais. Se São Paulo tem um teto, né? E os pequenos estados crescem de população, perdem, não importa quando perdem, eles não perdem deputado, mas quando eles crescem, eles ganham deputado. Isso distorce cada vez mais a proporcionalidade do voto, né? O Mota, óbvio, se mobilizou, pautou isso, fizeram acordo, a maior parte dos deputados do PT votaram a favor e, mano, ri-ri levei vantagem, né? Aumentei o número de deputados, o governo votou a favor, Lula vai sancionar, vem a tarifa do Trump, Lula ganha fôlego, ganha a oportunidade de ter popularidade sem aprovar nada no Congresso e, pelo contrário, enfrentando e batendo no Congresso. O que acontece? Lula vai lá e veta. Merecido. Bem feito. Perfeito, Lula. Lula fez vocês, deputados do Centrão, de otários. Perfeito. Fecharam um acordo, colocaram a bancada do PT pra votar a favor, disse que ia sancionar, não sancionou, vetou e vocês não vão conseguir derrubar o veto. Né? Primeiro, porque não vai ter nem acordo para pautar o veto. Segundo, que ainda que tivesse acordo, foi aprovado por um voto no Senado. Eu não tenho dúvida que com esse placar, muito mais senadores arregam na hora de votar. Vocês ficaram com o pior cenário possível. Vocês levaram o desgaste, a impopularidade de votar uma medida que a população... Mesmo que o Lula ganhe popularidade com essa medida, quando o Centrão se fode, eu fico feliz. Odeia, e não levaram o aumento do número de deputados. Vocês que sistematicamente fazem seus eleitores e o país de otário, bem feito, vocês foram feitos de otário. Aqui, ó, inscreva-se. Exatamente, inscreva-se aqui também, galera.